O amor de Deus é tão profundo que entregou Jesus para resgatar a humanidade. Em João 3,16, aprendemos que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho. Ao internalizar essa verdade, você nota que seu valor não está em conquistas humanas. É um amor que não muda com as circunstâncias, mas permanece firme. Quando se sente indigno, lembre-se de que Deus vê em você potencial e beleza interior. Assim, cada dia ganha novo significado, pois você vive sob um cuidado inabalável. Ao confiar nesse amor, você encontra segurança para enfrentar desafios. Deus não promete ausência de problemas, mas estar ao seu lado, dando força e direção. Em momentos difíceis, a fé nesse amor age como um escudo contra o medo. Isso não é teoria distante, mas algo que você pode sentir ao orar, ao refletir. Quando compreende que Deus não o abandona, o desespero dá lugar à esperança. Assim, passo a passo, você cresce em confiança e coragem. Esse amor divino não faz distinção, alcança todas as pessoas igualmente. Não depende de status, origem ou passado. Deus ama a todos sem exceção. Ao entender isso, você para de se comparar com outros, valorizando sua singularidade. Isso traz leveza, pois não precisa provar nada para merecer esse cuidado. Com o tempo, percebe que esse amor é sua base, sustento e inspiração. Ele nutre seu interior, tornando-o mais forte diante das tensões da vida. Deus não somente ama, mas também ensina através desse amor. Quando você se abre para ouvi-lo, encontra sabedoria na sua palavra. Esse amor não é vazio. Vem acompanhado de princípios que orientam seus passos. Ao aplicar esses ensinamentos, você experimenta uma transformação interna. Isso reflete na forma como lida com outros, demonstrando empatia e bondade. Assim, o amor que você recebe de Deus se espalha, tocando vidas ao redor. Mesmo quando você se sente fraco, o amor de Deus permanece firme. Em Romanos 8:38-39, aprendemos que nada pode nos separar desse amor. Isso significa que mesmo nos erros e quedas, Deus continua estendendo a mão. Ao aceitar essa verdade, você para de se afundar em culpa e arrependimento. Em vez disso, recebe a chance de recomeçar, aprendendo com falhas passadas. Assim, o amor de Deus funciona como uma âncora, mantendo você estável. Esse amor divino não é um conceito abstrato, mas algo que você pode vivenciar diariamente. No silêncio da oração, ao ler a Bíblia, você sente a presença desse amor. Ele não exige espetáculos, apenas um coração aberto para recebê-lo. Ao reconhecer isso, seus dias ganham mais sentido, mesmo nas rotinas simples. A consciência desse amor transforma pequenas tarefas em atos de gratidão, e você percebe que não está sozinho, mas cercado de cuidado constante. O amor de Deus liberta do medo do futuro, pois Ele conhece cada etapa de sua vida. Não há mistério no que está por vir que Deus não saiba conduzir. Ao confiar nisso, você relaxa o controle, entregando seus planos nas mãos dele. Isso não significa inércia, mas a certeza de que a direção correta será revelada. Com fé, você segue adiante, sabendo que nada o pega desprevenido. E essa confiança traz paz, fortalecendo sua caminhada. Quando o amor de Deus enche seu coração, o desespero perde espaço. Em meio a notícias ruins, conflitos ou perdas, você encontra consolo nele. Isso não elimina a dor, mas garante que a dor não terá a última palavra. Você aprende a olhar para além das circunstâncias, mantendo a esperança viva. Cada dificuldade pode se transformar em oportunidade de crescimento. Assim, esse amor age como luz na escuridão, iluminando seus passos. Deus não apenas ama, mas convida você a refletir esse amor no mundo. Ao receber tanto cuidado, é natural querer compartilhá-lo com outros. Isso pode ocorrer ao oferecer um ombro amigo, uma palavra de conforto. Lembre-se de João 3,16 e Romanos
8:38 e 39, que mostram a profundidade desse amor. Aplicar esses versículos na prática significa espalhar a graça recebida. Assim, você se torna instrumento de Deus, levando esperança a quem precisa. Na presença do amor divino, máscaras caem e você pode ser verdadeiro. Não precisa fingir ser perfeito. Deus enxerga além da sua superfície. Ao assumir sua vulnerabilidade, você experimenta misericórdia e acolhimento. Esse amor não aponta o dedo, mas oferece um caminho de crescimento. A cada tropeço, Deus o levanta com paciência e compreensão. Isso reforça a ideia de que você é profundamente valioso para Ele. O amor de Deus estimula sua criatividade, pois liberta a mente do medo. Quando você sabe que não está só, ousa sonhar mais alto. Suas ideias, projetos e metas passam a ter um novo sabor. Não é apenas sobre sucesso pessoal, mas sobre cumprir um propósito maior. A segurança no amor divino encoraja você a deixar sua marca no mundo. E assim, cada conquista honra aquele que guia seus passos. Ao sentir esse amor, você aprende a descansar no cuidado divino. Não é sobre preguiça, mas sobre confiar que Deus sustenta sua vida. A ansiedade diminui, pois você não carrega tudo sozinho nos ombros. O amor de Deus lembra que você não precisa se desgastar sem sentido. Ele mostra que há um tempo para semear, outro para colher, com equilíbrio. Assim, você encontra um ritmo saudável, inspirado pela paz interior. Esse amor não se limita a emoções, mas transforma pensamentos e atitudes. Você passa a agir com mais empatia, compreensão e compaixão. Ao tratar outros com respeito, você demonstra o caráter moldado por Deus. Cada escolha reflete o cuidado que recebeu do alto. Isso não só melhora sua vida, mas também a vida de quem cruza seu caminho. E gradualmente, a bondade semeada retorna em forma de harmonia. Em um mundo cheio de opiniões e julgamentos, o amor de Deus é um porto seguro. Ele não oscila conforme tendências, mas permanece firme em sua essência. Essa constância dá a você estabilidade emocional e espiritual. Ao enraizar-se nesse amor, opiniões externas perdem poder sobre você. Com isso, você vive mais livre, seguindo valores eternos, não modas passageiras. E essa liberdade interior inspira outros a buscarem o mesmo refúgio. Ao mergulhar nesse amor, você reconhece que a vida não é obra do acaso. Existe um plano maior, construído com ternura e sabedoria. Isso não significa ausência de problemas, mas propósito em meio a eles. Deus entrelaça cada fase da sua existência, mesmo as dolorosas. Dessa forma, você entende que nada é desperdiçado. Tudo pode ensinar algo. Assim, você segue adiante, guiado por uma esperança inabalável. O amor de Deus protege sua mente de pensamentos destrutivos. Quando a culpa, o medo ou a dúvida tentam dominá-lo, lembre-se desse cuidado. Ele reforça que você é amado, perdoado e desejado por Deus. Essa verdade neutraliza as vozes internas negativas. Ao acreditar nessa fonte de aceitação, você supera barreiras emocionais e, nesse processo, encontra estabilidade para enfrentar pressões externas. Esse amor não exige diplomas, riquezas ou status. Ele alcança você na sua realidade atual, seja qual for. Ao compreender isso, a inveja e a comparação perdem sentido. Cada um é amado de forma singular, sem condições prévias. Isso liberta você para aproveitar o presente sem amargura. E com um coração grato, você vive a plenitude de ser quem é. À medida que você absorve esse amor, a fé se torna mais viva. Não é apenas acreditar em teorias, mas sentir a mão de Deus agindo. Isso faz com que palavras como esperança, misericórdia e graça ganhem peso real. No contato diário com Deus, sua fé amadurece e frutifica. A cada novo passo, você percebe a fidelidade divina sustentando tudo, e essa fé renovada serve de guia, inspirando avanços constantes.
Por fim, o amor de Deus não é um ponto final, mas um convite contínuo. Você não chega a um fim, mas caminha rumo a descobertas infinitas. A cada experiência, o entendimento desse amor se aprofunda. Assim, a vida não é um ciclo vazio, mas uma jornada cheia de sentido. E nesse cenário, você pressente que ainda há muito a aprender. Sem concluir de vez, sente que algo novo o espera no próximo passo. Quando a dor interior parece não ter fim, é possível sentir-se sozinho, sem saber a quem recorrer. Mas nesse exato momento, há uma presença silenciosa e firme, pronta para acolher cada ferida ainda aberta. Não é sobre fingir que nada aconteceu, mas encarar essas mágoas na certeza de que há um cuidado superior. A cura não é apenas um ideal distante, é algo que Deus coloca ao seu alcance, mesmo que você não perceba logo de início. Ao lembrar disso, seu coração encontra o primeiro suspiro de alívio, e nesse suspiro, algo sutil começa a se mover, apontando para um novo recomeço. Não é vergonha admitir que certas cicatrizes parecem insistir em ficar. São marcas de experiências amargas, arrependimentos e decepções que deixaram um vazio. Mas Deus não fica indiferente ao seu sofrimento. Ele conhece a extensão da sua dor. Em Isaías 53:5 lemos: "Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas feridas fomos curados." Isso mostra que a cura já foi conquistada e espera apenas que você a abrace. Cada vez que absorve essa verdade, o peso diminui, dando lugar a uma confiança silenciosa, algo que começa a empurrá-lo adiante. Há momentos em que, ao fechar os olhos, você sente um cansaço que não é físico, mas emocional. É o cansaço de lutar contra o passado, de tentar consertar o que não pode ser mudado. Mas Deus não lhe pede perfeição. Ele deseja que você permita que sua restauração comece por dentro. Ao abrir espaço para essa realidade, você percebe que não precisa carregar tudo sozinho. E nesse desprendimento, a alma encontra um remédio invisível, porém real, impulsionando cada batida do seu coração rumo a um novo entendimento. Na jornada da cura, a fé não é um acessório, mas um pilar fundamental. Ao acreditar que Deus cuida das suas feridas, você dá ao seu espírito a chance de respirar novos ares. Isso não significa negar a dor, mas reconhecê-la e entregá-la nas mãos de quem pode transformá-la. É como regar uma semente adormecida, sabendo que no tempo certo a planta surgirá. Assim, pouco a pouco, cada lágrima vertida se torna um adubo para o crescimento interior, elevando o olhar para horizontes antes inimagináveis. Talvez você já tenha buscado ajuda em palavras vazias ou em fórmulas instantâneas que prometiam soluções rápidas. Mas a cura que Deus oferece não é um truque de mágica. É um processo profundo que alcança as raízes mais escondidas. Ele entende o que você sente e não acelera o ritmo antes da hora certa. Ao compreender isso, você passa a ter mais paciência consigo mesmo, aceitando o tempo necessário. E nesse compasso mais humano e divino ao mesmo tempo, o coração aprende a esperar, reconhecendo que o resultado final valerá a pena. Quando o passado insiste em reaparecer, trazendo de volta as mesmas mágoas, é hora de lembrar que Deus não se cansa de recomeços. Ele não julga suas quedas, mas estende a mão para ajudá-lo a levantar. Em Salmo 147:3 está escrito: Ele cura os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Esse é o lembrete de que não importa quantas vezes você quebre, há sempre cola suficiente no amor divino para restaurar cada pedaço. Ao internalizar essa mensagem, você nota que o impossível pode ser reescrito, trazendo calma onde havia desespero. A cura não significa apagar a memória do que aconteceu, mas extrair lições que transformam dor em sabedoria. Assim, você não nega sua história, mas aprende a enxergá-la como degraus que o elevam a outro nível de compreensão.
Deus não descarta nenhuma parte do seu percurso. Ele utiliza cada fragmento para moldar sua essência. Então, ao olhar para trás, em vez de sentir culpa, você enxerga uma narrativa de superação. E essa mudança de perspectiva reacende a chama da esperança, indicando que existem novos capítulos a serem escritos. Talvez você se pergunte se realmente existe algo ou alguém capaz de restaurar o que foi quebrado. Em momentos assim, a fé funciona como um farol na escuridão, lembrando que não se trata apenas de teorias, mas de uma realidade palpável para quem crê. Ao abrir seu coração, você percebe que há uma força maior do que suas tristezas. É uma presença que envolve e ensina a olhar além do horizonte imediato. E nessa nova visão, o que antes era uma nuvem pesada começa a dissipar-se. Deixar Deus agir é liberar o controle. Reconhecer que você não tem todas as respostas. Pode ser desafiador, mas é nesse ato de rendição que a verdadeira restauração acontece. Não é sobre fugir da responsabilidade, mas entender que sozinho você pode não ter a força necessária. Ao entregar suas fraquezas e medos nas mãos de Deus, você dá permissão para que Ele reconstrua o que foi danificado. E nesse processo, a alma encontra repouso. Um repouso que prepara o terreno para novos e mais profundos entendimentos. A cura que Deus oferece não é superficial. Ela atinge camadas internas que você nem sabia que precisavam de atenção. Ao permitir que Ele trabalhe, descobre recursos emocionais que nem imaginava possuir. É como abrir um baú esquecido e encontrar tesouros que estavam ali o tempo todo. Ao contemplar esses recursos, percebe que não há dor sem solução quando se convida Deus para a conversa. E percebendo isso, o coração ganha firmeza. Firmeza para enfrentar o que vier adiante sem desabar. A restauração não apenas alivia o sofrimento, mas reordena prioridades e valores. O que antes parecia essencial pode perder a importância, dando lugar ao que realmente nutre sua alma. Deus não apenas cura a ferida, Ele redefine o significado da vida. Ao aceitar essa redefinição, você nota que o foco não é mais a dor, mas o crescimento. E nesse deslocamento de perspectiva, novos propósitos florescem, indicando que ainda há muito a descobrir nesse caminho. Quando a cura começa a se manifestar, não significa que nunca mais sentirá tristeza. Mas agora, a tristeza não assume a forma de um buraco sem fundo. Deus a torna administrável, ensinando-o a lidar com ela de maneira construtiva. A força que você adquire na presença divina não elimina os desafios, mas muda sua postura diante deles. Assim, cada dificuldade deixa de ser um gigante invencível, tornando-se um obstáculo superável. E essa certeza fortalece sua base, preparando-o para novos degraus. A experiência da restauração também ensina sobre compaixão. Ao sentir o cuidado divino em suas feridas, você se torna mais empático com a dor alheia. Entende que todos carregam cicatrizes e que a cura oferecida por Deus é para todos. Esse entendimento o torna uma ponte de esperança, alguém que transmite consolo a outros corações feridos. E ao agir assim, você percebe que não só recebeu restauração, mas também se tornou um canal de cura, expandindo o alcance desse amor transformador. No caminho da restauração, a paciência é um ingrediente essencial. Deus não tem pressa, Ele sabe exatamente o tempo de cada coisa. Você aprende a andar no ritmo divino, sem exigir respostas imediatas. Aos poucos, percebe que o tempo dedicado à cura não é desperdiçado, mas bem investido. Essa serenidade diante do processo interno gera equilíbrio. E nesse equilíbrio, o coração encontra um porto seguro, um porto que ainda tem muito a revelar. Ao sentir-se mais inteiro por dentro, você passa a enxergar possibilidades onde antes só havia muros. Deus remove entulhos emocionais, permitindo uma visão mais clara de quem você é e para onde pode ir.
Essa clareza amplia horizontes, mostrando que o passado não dita seu futuro. Agora há espaço para novos sonhos, novos rumos e novas atitudes. E percebendo isso, a esperança ganha asas. Asas que o convidam a voar mais alto do que jamais imaginou. Mesmo quando novos desafios surgem, a lembrança da cura recebida serve como âncora. Você sabe que, se Deus pôde restaurar aquilo que parecia perdido, pode continuar agindo em cada situação. Essa confiança traz estabilidade emocional, impedindo que tempestades internas o derrubem facilmente. Não é que a vida se torne fácil, mas você se torna mais forte. E essa força interior o prepara para vivenciar experiências mais profundas, experiências que ainda estão por vir. Vale lembrar que Deus não desiste do processo ao primeiro sinal de resistência. Ele é paciente e insiste na sua restauração porque vê valor em você, independentemente das circunstâncias. Quando essa verdade se solidifica em sua mente, a autoconfiança floresce. Você passa a encarar a si mesmo não como um projeto falho, mas como alguém em construção. E nessa perspectiva de crescimento constante, as paredes internas se tornam menos ameaçadoras, permitindo a entrada de mais luz. Ao avançar na caminhada da cura, descobre que não existe ferida tão grande que Deus não possa tratar. O que antes era um grito silencioso de dor se transforma em um cântico de renovo. Essa música interior é fruto da compreensão de que você nunca esteve sozinho nesse processo. Deus o acompanhou em cada lágrima, cada súplica e cada hesitação. E ao reconhecer essa presença fiel, você se fortalece, pronto para desvendar novos mistérios que o tempo revelará. Agora não é o momento de se acomodar. A restauração é um convite contínuo a crescer, amadurecer e ir além do que pensava ser possível. Deus não limita seu alcance, ao contrário, Ele incentiva a expansão do seu entendimento. Ao seguir em frente, você percebe que cada etapa vencida o prepara para a próxima. E na expectativa do que ainda pode surgir, o coração vibra, vibrando em um ritmo que sugere infinitas descobertas. Assim, sem concluir o tópico, fica apenas a sensação de que a cura é um portal para algo ainda maior. Você sente que a restauração não é um ponto final, mas um capítulo que introduz novos cenários internos. Deus segue escrevendo a sua história, aguardando o momento de revelar novos segredos. E diante dessa perspectiva, seu espírito se mantém atento, percebendo que a jornada continua e que o próximo passo já se anuncia no horizonte. Em certos momentos da vida, os caminhos parecem escuros e é natural sentir-se desorientado. Entretanto, há uma presença que não se ausenta, um cuidado que não cessa. A proteção de Deus não é um escudo visível aos olhos, mas uma realidade sentida no coração. A cada novo passo, é como se uma mão firme lhe segurasse, impedindo que tropeços se transformem em quedas fatais. Essa certeza não elimina todos os problemas, mas garante que você não os enfrenta sozinho. Ao perceber que não caminha às cegas, a confiança cresce e a angústia diminui. Em Salmo 91:11 está escrito: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que Deus não só conhece o percurso, como também envia auxílio para protegê-lo. Ao aceitar essa verdade, o medo não desaparece por completo, mas perde sua força. E aos poucos, você entende que não depende apenas da própria força. Esse reconhecimento abre espaço para um alívio interno, que aponta para descobertas mais serenas. A proteção divina não se limita a afastar perigos externos. Ela também envolve a orientação sobre o que fazer em situações desafiadoras. Quando seu coração está inquieto, Deus sussurra direções por meio da sua palavra, do conselho de alguém sábio ou até mesmo de pensamentos inspirados. Em Provérbios 3:5-6 está a chave:
Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa garante que, ao alinhar-se à vontade de Deus, seus passos ficam mais seguros. E nessa sintonia, um novo entendimento surge, impulsionando a mente a enxergar além do óbvio. Talvez você imagine que orientação divina seja algo reservado apenas a grandes líderes ou personagens históricos. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Desde decisões profissionais até conflitos pessoais, tudo pode ser colocado diante dele. Ao compreender isso, a ansiedade de tomar a decisão perfeita cede espaço à serenidade de quem sabe que não está sozinho na escolha. Aos poucos, o coração aprende a ouvir sinais sutis, a respeitar intuições guiadas pelo alto. E nesse aprendizado, o caminho deixa de ser um labirinto, tornando-se uma estrada com placas visíveis. Existem momentos em que a proteção divina se manifesta na forma de limites. Nem sempre as portas que você deseja serão abertas, e isso pode frustrar de início. Mas Deus enxerga o que você não vê, evitando que entre em caminhos perigosos. Ao aceitar a sabedoria desses bloqueios, você percebe que não se trata de perder oportunidades, mas de ser redirecionado. Essa compreensão desafia a impaciência, ensina a confiar no tempo certo das coisas. E ao internalizar essa lição, a mente se aquieta, convidando a apreciar cada estágio da jornada. A proteção de Deus não significa a ausência total de dificuldades, mas a certeza de que, mesmo diante de obstáculos, você não será abandonado. É como um pai acompanhando um filho enquanto aprende a andar de bicicleta. O pai não impede todas as quedas, mas está ali para levantar, confortar e incentivar. Aos poucos, você entende que não há queda que Deus não possa reverter. Essa certeza afasta o desespero, deixando no seu lugar a determinação para tentar de novo. E nesse ritmo, a vida ganha um sabor diferente. Um sabor que desperta coragem e ousadia. Muitas vezes, a orientação divina chega em momentos inesperados. Uma conversa casual, um versículo lido ao acaso, uma mensagem que toca o coração. Deus não precisa de grandes espetáculos para se comunicar. Ele valoriza o sussurro, a sutileza. Ao perceber isso, você aprende a estar atento aos sinais do cotidiano. Esse estado de vigília interior permite reconhecer trilhas antes invisíveis e, ao confiar nessas indicações, percebe que não precisa decifrar tudo sozinho. O mapa já foi desenhado pelas mãos mais sábias do universo. A proteção de Deus não anula seu livre-arbítrio. Você continua livre para escolher. A diferença é que agora existe um parâmetro confiável para orientar suas decisões. Em vez de jogar com a sorte, você pode consultar a fonte inesgotável de sabedoria divina. Ao fazer isso, sente uma leveza diferente, pois não depende mais apenas das próprias limitações. Esse alívio não incentiva a preguiça, mas traz equilíbrio entre ação humana e direção divina. E essa parceria resulta em escolhas mais seguras e em paz interior. Quando o medo do desconhecido tenta paralisar, lembrar que Deus guia seus passos acalma a mente. Em meio a cenários incertos, a fé funciona como um GPS infalível, apontando rotas seguras. Talvez você não entenda de imediato o porquê de certos caminhos, mas confia na bondade de quem traçou o mapa. Essa confiança não é uma ingenuidade cega, mas o reconhecimento de que existe uma inteligência superior interessada no seu bem. E passo a passo, a insegurança diminui, dando lugar a uma disposição serena de avançar. A orientação divina não se limita ao âmbito espiritual. Ela influencia áreas práticas da vida. Pode direcioná-lo a um emprego melhor, a restaurar um relacionamento partido ou a ser mais sábio com suas finanças. Deus não separa o sagrado do cotidiano. Ele envolve tudo com cuidado.
Ao perceber isso, você percebe que nada é trivial demais para ser colocado diante dele. Essa consciência amplia horizontes, mostrando que a fé não é um refúgio de fantasias, mas um alicerce sólido. E sobre esse alicerce, você constrói escolhas mais firmes, escolhas que ecoam positivamente no futuro. Ao experimentar a proteção e a orientação divinas, você desenvolve uma sensibilidade maior. Como um viajante experiente, começa a reconhecer perigos antes invisíveis, a sentir tranquilidade onde antes havia dúvida. É a voz de Deus ajustando sua percepção. Isso não é misticismo vazio, mas um relacionamento concreto. Conforme essa comunhão se aprofunda, a dependência de impulsos imediatos diminui. E ao agir com mais discernimento, você percebe que vive num ambiente menos hostil. Um ambiente em que o medo não dita as regras. Muitas vezes, a orientação de Deus se manifesta ao lembrar-lhe da importância de princípios eternos. Não se trata apenas de chegar a um destino, mas do modo como você caminha. Enquanto o mundo muda sem parar, Deus permanece imutável. Ao guiar-se por valores sólidos, você evita armadilhas criadas por modismos passageiros. Isso preserva sua paz interior, independente do que aconteça ao redor. E ao manter essa constância, a alma fica preparada para enfrentar desafios sem desviar do propósito. A proteção divina não precisa ser provada a cada instante. Ela já é uma realidade. Porém, você pode fortalecê-la ao buscar proximidade com Deus. A oração, a leitura bíblica e a comunhão com outros que compartilham a fé servem como canais de fortalecimento. É nesses momentos que insights surgem, que caminhos antes nebulosos se clareiam. E alimentando essa conexão, você reforça suas defesas internas. A orientação divina não promete ausência de conflitos, mas sabedoria para atravessá-los sem se perder. O mundo ao seu redor pode continuar confuso, mas Deus o ensina a manter a bússola interna apontada para o norte certo. Ao aceitar esse aprendizado, você deixa de se desesperar diante da bagunça externa. Em vez disso, foca no que é essencial, no que Deus lhe revelou como sendo o caminho correto. E dessa forma, transforma a tensão em oportunidade. Oportunidade de crescer e amadurecer. Quando você compreende a profundidade da proteção divina, o sentimento de solidão diminui. Não importa quantas vozes discordem de você, quantos obstáculos se levantem, há um cuidado maior sustentando sua essência. Isso não alimenta arrogância, mas humildade, pois você sabe que tudo vem de Deus. Ao reconhecer isso, cresce a gratidão, e a gratidão reforça a fé. Nesse ciclo virtuoso, cada passo se torna um ato de confiança, e essa confiança revela camadas antes desconhecidas. Camadas que aumentam a intimidade com o sagrado. Na orientação divina, mesmo os momentos de espera têm um propósito. Deus não se atrasa, Ele age no tempo perfeito, preparando circunstâncias e corações. Ao entender isso, a impaciência diminui. Você aprende a respeitar o relógio divino, que muitas vezes difere do seu. E nessa espera, paciência e maturidade florescem. O que antes parecia demora, agora revela-se cuidado minucioso. E com mais maturidade, você aprecia o processo em vez de apenas ansiar o resultado. À medida que você experimenta a proteção e a orientação divinas, sua identidade também se fortalece. Você passa a entender que não é um acidente, nem um viajante sem rumo, mas alguém com um propósito guiado por mãos sábias. Isso impacta a autoestima, pois saber que Deus se importa o suficiente para guiá-lo faz toda a diferença. Longe de inflar o ego, essa consciência traz equilíbrio. E ao viver nesse equilíbrio, você reconhece que cada etapa é um convite a confiar mais profundamente.
A fé na proteção de Deus não é antídoto contra todo sofrimento, mas garante que você não lutará sozinho. Quando golpes da vida o acertam, a dor é real, mas a presença divina é ainda mais real. Deus não assiste de longe. Ele se envolve, consola, inspira superação. Ao sair de uma tempestade com fé intacta, você percebe que cresceu, que aprendeu. Essa percepção reforça a certeza de que não é a escuridão que define você, mas a luz que o guia. E essa luz continua brilhando, mesmo quando os ventos tentam apagá-la. Ao assimilar que Deus o guia, a preocupação excessiva com o futuro perde força. É claro que você faz planos, mas sabe que o verdadeiro direcionamento vem de uma mente muito mais sábia. Isso não elimina sua responsabilidade. Ao contrário, encoraja a agir com confiança. Cada decisão se torna um ato de fé, um passo dado sobre terreno firme, e caminhando assim, a sensação de que há algo maior coordenando tudo traz paz. Assim, sem concluir agora, a proteção e a orientação de Deus se revelam um mistério constante, um convite a continuar buscando. A cada experiência, a confiança se aprofunda, a clareza aumenta. Você não fecha um círculo, mas abre um leque de possibilidades. Deus segue ao lado, pronto para defender e mostrar o caminho, enquanto você avança pela estrada da vida. E diante dessa presença, seu coração pressente algo mais. Algo que ainda será revelado nos próximos passos da jornada. Viver com propósito significa enxergar cada dia como um presente. Uma chance de deixar uma marca que vá além do trivial. Não se trata apenas de cumprir tarefas, mas de alinhar sua existência com a vontade de Deus. Quando você percebe que não está aqui por acaso, a rotina ganha outro sabor. A certeza de um plano maior traz energia mesmo nas atividades mais simples, e nesse despertar, sua perspectiva se expande, abrindo espaço para uma compreensão mais profunda do porquê você foi criado. Em Jeremias 29:11, Deus declara: "Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar esperança e um futuro." Essa promessa revela que sua trajetória não é fruto do acaso. Ao entender isso, o coração se acalma, percebendo que há direção mesmo quando tudo parece desordenado. Não significa que conhecerá cada detalhe de antemão, mas que pode confiar na mão que desenhou o mapa da sua vida. E nessa confiança, você vive mais leve, sabendo que nenhuma experiência é inútil. Em Efésios 2:10, aprendemos que somos criação de Deus, feitos para as boas obras que Ele preparou. Ou seja, não há incerteza quanto ao sentido da sua existência. Você foi feito para influenciar positivamente o mundo ao redor. Esse entendimento ilumina cada escolha, desde as menores até as mais complexas. Ao aplicar esse versículo na prática, você descobre que o trabalho, o estudo e o convívio social não são atividades aleatórias, mas oportunidades de refletir o caráter de Deus. Quando você vive com propósito, as dificuldades não anulam o valor do caminho. Ao contrário, elas se tornam ferramentas de lapidação. Deus não desperdiça desafios. Ele os utiliza para moldar sua fé, paciência e entendimento. Cada obstáculo superado o aproxima mais do seu chamado. A raiva do imprevisto dá lugar a uma curiosidade. O que posso aprender com isso? E nessa postura, você cresce a cada dia, percebendo que até as pedras no caminho têm uma função na sua jornada. Saber que há um propósito divino para sua vida também o livra da necessidade de agradar a todos. Em vez de tentar se encaixar em padrões humanos, você se alinha ao que Deus espera de você. Esse alinhamento é libertador, pois retira o peso da aprovação constante. Ao buscar o aplauso do céu, você encontra coerência interna e paz. Assim, o medo de julgamentos externos diminui, permitindo que as ações fluam naturalmente, guiadas por um senso claro de direção. O propósito não elimina escolhas, ele orienta sua bússola moral.
Quando surge uma encruzilhada, você se lembra dos princípios que Deus estabeleceu. Essa lembrança ajuda a discernir o que constrói e o que destrói. Com o tempo, certas decisões se tornam mais fáceis, pois você desenvolve sensibilidade espiritual. Ao dizer sim ao que reflete o plano divino e não ao que o desvia do caminho, você reforça sua identidade. E nesse reforço, a vontade de persistir no bem aumenta. Às vezes, viver com propósito envolve mudar rotas, deixar para trás o que não serve mais. Isso pode gerar desconforto, mas Deus acompanha cada mudança. Ele não o abandona quando você se sente inseguro, mas envia sinais, orienta através da palavra e do conselho de pessoas sábias. Ao entender que essa migração faz parte do plano, você abraça o novo sem medo. É como perceber que seus passos seguem um roteiro maior, embora muitas vezes você só conheça a cena atual. E isso alimenta a coragem de prosseguir, mesmo quando o cenário muda. O propósito divino não é estático, ele se aprofunda conforme você amadurece. Deus revela porções do plano conforme você mostra maturidade para entendê-las. Esse processo de revelação progressiva evita sobrecarga e o ensina a valorizar cada etapa. Em vez de querer todas as respostas agora, você aprecia o desenrolar da história. Essa paciência saudável mantém a esperança viva, pois sabe que a próxima página pode trazer insights surpreendentes. E nessa espera ativa, o coração mantém o entusiasmo. Quando se vive com propósito, até as pequenas tarefas ganham um novo valor. Lavar a louça, estudar um assunto desafiador, ouvir um amigo aflito. Tudo pode ser um ato de adoração, uma forma de honrar a Deus. Esse entendimento quebra a barreira entre o sagrado e o profano. Em vez de achar que só na igreja ou na oração você serve a um propósito, percebe que cada ato pode refletir princípios divinos. E nessa visão ampla, a vida cotidiana se transforma num campo fértil de serviço, irradiando sentido em cada detalhe. O propósito também filtra influências. Você aprende a evitar o que o afasta do foco, seja conteúdo negativo, companhias nocivas ou práticas questionáveis. Não é questão de arrogância, mas de proteção. Deus valoriza sua integridade e deseja que você cultive um ambiente propício ao crescimento espiritual. Ao selecionar cuidadosamente o que consome e compartilha, você fortifica a estrutura interna. E com uma base sólida, os ataques externos perdem impacto, mantendo intacta sua motivação. A fé no propósito divino não significa ausência de dúvidas, mas a convicção de que existem respostas, mesmo que ainda ocultas. Quando a incerteza surge, você recorre à fonte de sabedoria, Deus. É ali que as perguntas encontram repouso. Não necessariamente em esclarecimentos imediatos, mas na certeza de que a mão divina sustenta tudo. Essa entrega gera descanso mental e emocional. E descansando nessa verdade, a ansiedade cede lugar a uma tranquilidade duradoura. Ao entender que sua vida tem sentido, você desenvolve responsabilidade. O propósito não é um passe livre para a estagnação, mas um incentivo à ação. Você percebe que Deus lhe confiou recursos, habilidades e tempo para cumprir sua missão. Ao olhar ao redor, identifica oportunidades de fazer a diferença. Esse olhar atento é como uma lupa que revela detalhes antes ignorados. E a cada atitude coerente com o propósito, a satisfação de estar no caminho certo reforça a fé, criando um círculo virtuoso. Viver com propósito ajuda a lidar com o fracasso de maneira mais saudável. Em vez de enxergar falhas como o fim da linha, você as vê como reajustes de rota. Deus não se espanta com contratempos, Ele já os prevê e os incorpora ao processo de lapidação. Quando algo não sai como planejado, você não perde esperança, mas pergunta: o que posso aprender com isso?
Essa pergunta abre portas de sabedoria, permitindo que a experiência dolorosa se transforme em lição valiosa. E nisso, cada queda vira alicerce para um futuro mais sólido. O propósito divino conecta você a algo maior do que si mesmo. Ao invés de viver centrado apenas nas próprias necessidades, você percebe que faz parte de um grande enredo. Deus entrelaça suas ações com as de outros, gerando impactos que você talvez nem veja. Isso muda a percepção de sucesso. Não se trata apenas de conquistas pessoais, mas do bem que se espalha por meio de suas escolhas. E ao entender essa dimensão coletiva, a vida se torna mais rica, um caminho repleto de significados que transcendem o individual. Quando o propósito guia seus passos, o cansaço da rotina não parece tão pesado. Você sabe que não está desperdiçando esforços, mas investindo em algo eterno. Essa motivação interior não depende de aplausos instantâneos ou resultados imediatos. Vem da certeza de que existe uma coerência entre o que você faz e o que Deus deseja. E assim, até nos dias difíceis, há uma energia extra surgindo. Energia que brota de uma fonte invisível, porém real. À medida que você se empenha em cumprir o propósito, começa a notar transformações internas. A insegurança diminui, dando lugar a uma confiança serena. Não uma confiança arrogante, mas a segurança de que Deus está no controle. Isso não o torna indiferente aos problemas, mas o ajuda a enfrentá-los com equilíbrio. A fé deixa de ser apenas um conceito e se torna um estilo de vida. E vivendo dessa forma, sua influência sobre outros cresce, pois eles veem em você uma paz que não se abala facilmente. A vida com propósito também o ajuda a valorizar o tempo. Você percebe que não há espaço para procrastinar indefinidamente ou gastar energia com futilidades. Deus não dá recursos ilimitados nesta existência. Ele confia em você para utilizá-los bem. Ao ter essa consciência, cada minuto ganha valor. Isso não quer dizer vida corrida e estressada, mas focada. E focado no que importa, você encontra um ritmo mais saudável. Um ritmo onde as prioridades estão claras e o supérfluo não rouba sua atenção. Com o tempo, viver com propósito torna-se natural, parte da sua identidade. Você não precisa forçar pensamentos positivos ou lembrá-los constantemente. Isso flui do seu íntimo. Deus integra o propósito à sua essência e você age coerentemente quase sem perceber. Ao compreender isso, a pressão diminui. Não é sobre perfeição, mas sobre ser fiel ao que Deus semeou em você. E sendo fiel, a satisfação interna aumenta. Uma satisfação que reverbera em todos os aspectos da vida. Num mundo repleto de vozes e demandas conflitantes, o propósito divino funciona como um norte inabalável. Quando tudo ao redor muda, esse fio condutor permanece firme. É nele que você se ancora para não se perder em marés incertas. Essa estabilidade não depende de circunstâncias favoráveis, mas da promessa de que Deus guia aqueles que se dispõem a seguir sua direção. E na fidelidade a essa promessa, você descobre um equilíbrio raro, um equilíbrio que acende a chama da esperança mesmo em meio ao caos. Assim, sem fechar o assunto, você percebe que viver com propósito é uma jornada, não um destino final. Cada passo abre novos horizontes, cada desafio amplia sua visão. Deus continua trabalhando, conduzindo e inspirando. Ao encerrar este tópico, permanece apenas a certeza de que o próximo passo trará mais percepções, mais conexões, mais motivos para acreditar. E nesse intervalo sem conclusões definitivas, você sente o convite para avançar, ansioso por desvendar o que ainda está por ser revelado. Quando você olha para a própria vida, pode achar que tudo é fruto do acaso, mas há um enredo maior em ação. Seus passos não são aleatórios. Deus, em sua sabedoria, desenhou um caminho único para você.
Esse plano não anula seu livre-arbítrio, mas dá sentido a cada escolha. Ao perceber isso, o medo do futuro diminui, pois sabe que alguém muito maior está no comando. E nessa certeza silenciosa, seu coração antecipa algo maior, pressentindo que há mais a ser descoberto adiante. Em Jeremias 1:5, Deus diz: "Antes de formá-lo no ventre materno, eu o escolhi." Isso mostra que o destino não é improvisado, mas preparado antes mesmo de você existir. Saber disso acende uma fagulha de confiança, lembrando que não é um número na multidão, mas alguém que Deus notou pessoalmente. Essa verdade não infla o ego, mas encoraja a seguir, pois se o autor da vida o escolheu, há um objetivo maior na sua história. E entendendo isso, seu olhar sobre o próprio valor muda. Em Romanos 8:28 encontramos: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus." Isso quer dizer que até situações difíceis podem ser redirecionadas para cumprir o plano divino. Quando algo não sai como esperado, não significa que o destino foi arruinado. Ao contrário, Deus harmoniza eventos, transformando frustrações em lições. Essa orquestração sutil prova que nada é desperdiçado. E percebendo a mão divina tecendo todos os fios, você relaxa, aceitando que há coerência onde antes parecia haver caos. Ao reconhecer que sua vida não é obra do acaso, você encontra motivação para perseverar. Mesmo quando não entende o cenário atual, sabe que o quadro maior está em boas mãos. Deus não revela tudo de uma vez, pois assim você aprende a caminhar pela fé. Este caminhar não é cego, é conduzido pela certeza de que Ele sabe o que faz. Ao abraçar esse mistério, a ansiedade perde força. E nesse clima de entrega, você segue adiante, mesmo sem ver o quadro completo. O destino planejado por Deus não é um roteiro rígido que anula sua personalidade. Pelo contrário, Ele considera seus talentos, interesses e até suas limitações, encaixando cada peça de modo perfeito. Não se trata de ser um boneco sem vontade, mas de participar, juntamente com Deus, da construção da sua história. Ao compreender isso, a sensação de aprisionamento desaparece, dando lugar à cooperação. E nessa parceria, cada escolha se torna mais significativa. Há momentos em que você pode questionar o porquê de certos atrasos ou mudanças repentinas. Mas Deus não perde o controle. Ele sabe o tempo exato de cada acontecimento. O que parece demora para você pode ser a preparação ideal para algo maior. Ao aceitar que a agenda divina é superior à sua, o estresse cede. Essa consciência não convida à passividade, mas a um ritmo mais sábio, que respeita o cronograma celeste. Quando percebe que Deus planejou seu destino, o medo de falhar se reduz. Mesmo se cometer erros, Deus é capaz de redirecionar a rota. Nenhum deslize humano surpreende o Criador, que já previu caminhos alternativos. Isso não incentiva o descuido, mas acalma a culpa exagerada. Ao compreender que Deus não é um juiz impiedoso, mas um guia que corrige com amor, você encara desafios com mais coragem. E nessa coragem, arrisca passos mais ousados, sabendo que não caminha sozinho. O destino não é apenas sobre conquistas pessoais, mas também sobre influenciar vidas ao redor. Ao caminhar na trilha que Deus traçou, você cruza histórias, deixando impressões positivas que talvez nunca conheça por completo. Esse impacto silencioso dá sentido a momentos que pareciam comuns. Percebe que não existe ato pequeno quando está alinhado ao plano divino. E, entendendo essa dimensão coletiva, seu compromisso em viver de modo íntegro aumenta, consolidando a certeza de que nada é em vão. Mesmo em períodos de confusão, quando a direção parece nublada, há um farol que não se apaga, a palavra de Deus. Ao buscá-la, você encontra princípios que orientam e esclarecem dúvidas. Não é magia,
mas sabedoria aplicada. Esse instrumento divino ajuda a decifrar sinais do caminho, e usando essas orientações, você vai contornando obstáculos com mais segurança, avançando com a convicção de que cada passo o leva mais perto do propósito original. Ao mergulhar na ideia de que Deus projetou cada fase da sua existência, a vaidade perde espaço. Você entende que não é o centro do universo, mas parte de um plano maior. Isso traz humildade, pois percebe que seu valor não deriva de autossuficiência, mas de ser alvo do cuidado divino. Com essa humildade, a competição desnecessária e a comparação constante enfraquecem. E, ao livrar-se desses pesos, a caminhada fica mais suave. Uma jornada onde alegria e gratidão reinam. Com o tempo, você nota que sua visão limitada só entende pedaços do quebra-cabeça. Já Deus enxerga o quadro completo. Essa perspectiva alivia a pressão de tentar controlar tudo. Ao soltar o controle e confiar na habilidade dele em encaixar as peças, você experimenta paz. Não é resignação passiva, mas confiança ativa em alguém que sabe mais. E, vivendo essa confiança, a inquietação interna dá lugar a um repouso firme, como se o coração se equilibrasse sobre uma base sólida. Reconhecer um destino traçado por Deus não anula a surpresa, mas redireciona sua reação diante do inesperado. Em vez de desesperar-se, você se pergunta: o que Deus quer me ensinar aqui? Essa pergunta muda tudo. Não mais vítima dos acontecimentos, você se torna um aprendiz atento. Assim, cada curva imprevista pode revelar um tesouro. E valorizando as lições ocultas, sua fé amadurece, exibindo cores que antes estavam apagadas. Esse entendimento não significa que todo caminho será fácil. Deus não prometeu uma vida sem desafios, mas a certeza de que tudo contribui para um bem maior. Ao atravessar tempos difíceis, você recolhe virtudes que não surgiriam na calmaria. Essa ideia não romantiza o sofrimento, mas mostra que nada é inútil. Cada lágrima, cada luta, acrescenta profundidade à sua história. E ao trilhar esses vales com fé, a resistência interior aumenta, tornando-o mais forte para o que ainda está por vir. Compreender o plano divino para a sua vida também ajuda a suportar a incompreensão dos outros. Nem todos enxergam seu potencial ou apoiam suas escolhas. Mas, sabendo que Deus assina o projeto, a necessidade de validação externa diminui. Você se apoia na certeza de que está no caminho certo, mesmo que não entendam. E fortalecendo essa independência, o desânimo diante da crítica se dissipa, dando lugar à determinação de continuar. A ideia de um destino planejado não encoraja a inércia, mas o engajamento. Deus mostra o rumo, mas você precisa andar. A fé é ativa. Você faz sua parte, confiante de que Ele faz a dele. Essa parceria de responsabilidades traz equilíbrio. Não é sobre esperar milagres caindo do céu, nem sobre depender só de si, mas caminhar lado a lado com Deus. E aprendendo esse equilíbrio, suas ações se tornam mais eficazes, abrindo portas que pareciam fechadas. À medida que aceita o cuidado divino sobre seu futuro, a ansiedade recua. Você não precisa ter todo o plano detalhado, apenas a certeza de que a mente que o criou é confiável. Essa certeza acalma o turbilhão de "e se" que ronda seus pensamentos. Agora, seu enfoque está no próximo passo, não no 10º passo, e vivendo um dia de cada vez, a sobrecarga mental se alivia, permitindo apreciar a jornada sem tanta tensão. Saber que Deus planejou seu destino traz consolo diante da perda e da frustração. Mesmo quando algo aparentemente valioso se vai, há a convicção de que o autor da história pode inserir novos capítulos surpreendentes. Nada do que vale realmente a pena se perde sem propósito. Essa ótica não elimina a dor, mas oferece um contexto para suportá-la. E,
suportando com fé, você descobre uma resiliência que não conhecia. Um poder de seguir em frente apesar das cicatrizes. Ao longo da jornada, pequenos sinais confirmam que você segue a rota certa. Pode ser um encontro inesperado, uma palavra que encaixa perfeitamente no contexto, ou a paz que invade o coração após uma decisão difícil. Deus não se cala. Ele se comunica em detalhes. Reconhecer esses toques sutis enche a alma de gratidão, pois mostra que você não está à deriva. E na gratidão, a alegria floresce, incentivando-o a continuar atento à voz silenciosa do Criador. Quando você vivencia o destino desenhado por Deus, compreenderá, ao olhar para trás, que nada foi desperdiçado. As peças se encaixarão, as linhas tortas se tornarão retas no retrospecto. Essa compreensão não o torna orgulhoso, mas humilde e grato, pois percebe que não teria chegado tão longe sem o auxílio divino. E ao saborear esse entendimento, a fé no futuro aumenta, pois o mesmo Deus que orquestrou o ontem segue regendo o amanhã. Assim, sem concluir, fica a sensação de que o destino não é o fim, mas parte de um enredo maior. Deus segue escrevendo sua história, cena após cena, sem esgotar as possibilidades. Você intui que outros capítulos aguardam, com surpresas e aprendizados inéditos. E nesse intervalo entre o agora e o futuro, seu coração permanece aberto, preparado para receber o que Deus ainda irá revelar. Agora que todo esse conhecimento foi apresentado, a decisão está em suas mãos. Deus não apenas observa, Ele convida você a colocar em prática o que aprendeu, a enfrentar as limitações com coragem e a transformar antigas feridas em pontos de partida para uma vida mais rica de sentido e esperança. Sinta-se encorajado a cultivar uma fé mais sólida, a viver diariamente com propósito e a crescer em cada escolha que fizer. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e permaneça conectado a esse aprendizado que fortalece o coração e desperta a fé.